A vida é cheia de perguntas, dúvidas e momentos de incerteza. Em meio a tantos desafios, muitas pessoas buscam uma conexão com algo maior, algo que traga clareza, paz e direção. Para quem acredita em Deus, essa busca muitas vezes se traduz em uma pergunta profunda: será que Deus fala comigo? A ideia de Deus falar conosco pode parecer abstrata ou até misteriosa, mas ela está presente em diversas religiões e crenças. Para alguns, é uma voz audível, clara e direta. Para outros, é um sentimento de paz que invade o coração em momentos de oração. Há ainda quem experimente a comunicação divina através de sonhos, intuições ou até mesmo de outras pessoas. No cristianismo, por exemplo, a Bíblia está repleta de histórias em que Deus fala com seus filhos. Moisés ouviu sua voz na sarça ardente, Elias o encontrou em um sussurro suave, e Samuel reconheceu seu chamado ainda criança. Esses relatos mostram que Deus não apenas fala, mas também se adapta à nossa capacidade de ouvir e entender. Mas e hoje? Como Deus fala conosco em meio ao barulho do mundo moderno? A verdade é que Ele continua presente, e suas respostas muitas vezes chegam de formas inesperadas. Pode ser uma palavra de encorajamento de um amigo, um versículo bíblico que salta aos olhos, ou até mesmo uma situação que parece cair do céu no momento exato. Ouvir a voz de Deus não é sobre ouvir sons audíveis, mas sobre estar atento aos sinais que Ele coloca em nosso caminho. É sobre confiar que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está no controle. E, acima de tudo, é sobre acreditar que as respostas sempre chegam na hora certa. Se Deus realmente fala conosco, como podemos reconhecer sua voz em meio ao caos do dia a dia? A resposta está na diversidade de formas que Ele usa para se comunicar. Assim como um artista escolhe diferentes cores para pintar uma obra-prima, Deus utiliza múltiplas maneiras para transmitir suas mensagens, sempre adaptadas à nossa individualidade e às circunstâncias que vivemos. Uma das formas mais comuns é através da oração. Para muitos, a oração é um diálogo íntimo com Deus, um momento de desabafo, gratidão ou busca por direção. E, embora nem sempre as respostas venham imediatamente, há uma sensação de paz que muitas vezes acompanha esses momentos, como um sinal de que Ele está ouvindo. Outra maneira poderosa é através dos textos sagrados. Para os cristãos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação. Quantas vezes você já abriu as Escrituras e encontrou exatamente o versículo que precisava ouvir? Esses momentos não são coincidências, mas sim respostas divinas que chegam no momento certo. Deus também fala através de sonhos e visões. Na Bíblia, José, filho de Jacó, recebeu sonhos que prenunciavam seu futuro como líder no Egito. Já Daniel interpretou visões que revelavam os planos de Deus para nações inteiras. Hoje, muitas pessoas relatam sonhos vívidos que trazem clareza ou conforto em momentos de dúvida. Além disso, Ele pode usar outras pessoas para transmitir suas mensagens. Um amigo que chega com uma palavra de encorajamento, um pastor que prega exatamente sobre o que você está passando, ou até mesmo um estranho que oferece ajuda no momento certo. Essas são formas de Deus agir através da comunidade e do amor ao próximo. Por fim, há os sinais e circunstâncias. Quantas vezes você já se deparou com uma coincidência tão perfeita que parecia impossível ser obra do acaso? Pode ser uma oportunidade de trabalho que surge quando tudo parecia perdido, ou uma porta que se abre justamente quando você mais precisava. Esses são os momentos em que Deus mostra que está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. A chave para reconhecer a comunicação divina está em estar atento e aberto. Deus fala de maneiras únicas, mas sempre com um propósito: nos guiar, confortar e mostrar que nunca estamos sozinhos. A Bíblia é um tesouro de histórias que mostram como Deus se comunica com seus filhos. Esses relatos não são apenas registros do passado, mas exemplos poderosos de como Ele continua agindo em nossas vidas hoje. Um dos exemplos mais marcantes é o de Moisés e a sarça ardente. Enquanto pastoreava ovelhas no deserto, Moisés viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou e ouviu a voz de Deus chamando-o para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Êxodo 3. Essa história nos mostra que Deus fala até nos lugares mais inesperados, e que suas mensagens muitas vezes vêm com um chamado para agir. Outro exemplo é o profeta Elias, que, após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, se viu fugindo da rainha Jezabel, temendo por sua vida. No deserto, ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas ele não estava ali. Em vez disso,
Deus falou com Elias em um sussurro suave, 1 Reis 19. Essa passagem nos ensina que, às vezes, Deus fala de maneira sutil, e precisamos estar em silêncio para ouvi-lo. A história de Samuel também é inspiradora. Quando criança, Samuel servia no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. Certa noite, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Pensando que era Eli, ele correu até ele, mas o sacerdote percebeu que era Deus quem chamava o menino. Eli orientou Samuel a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3. Essa história nos lembra da importância de estar atentos e dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela parece confusa no início. Por fim, temos a transformação de Saulo em Paulo. Saulo era um perseguidor ferrenho dos cristãos, mas, no caminho para Damasco, ele foi surpreendido por uma luz celestial e ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9. Esse encontro mudou sua vida para sempre, e ele se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo. Essa história nos mostra que Deus pode falar até com aqueles que parecem estar mais distantes dele. Esses relatos bíblicos nos ensinam que Deus fala de maneiras diferentes, mas sempre com um propósito claro: nos guiar, transformar e nos lembrar de que Ele está conosco em cada passo da jornada. Uma das maiores lições que aprendemos ao estudar a comunicação de Deus com os seres humanos é que seu tempo é perfeito. Muitas vezes, queremos respostas imediatas para nossas orações, mas Deus age de acordo com um plano maior, que nem sempre conseguimos entender. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram que esperar pelo tempo de Deus. Abraão e Sara esperaram décadas pelo filho prometido. José passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito, e Jesus mesmo esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério público. Essas histórias nos mostram que o silêncio de Deus não significa ausência. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando tudo para o momento certo. Em Eclesiastes 3:11, lemos: Tudo fez formoso no seu tempo. Essa passagem nos lembra que há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Quando Deus parece silencioso, Ele está nos ensinando a confiar e a exercitar a paciência. As respostas que Ele nos dá, quando chegam, são sempre mais profundas e significativas do que poderíamos imaginar. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que algo que parecia um atraso ou uma dificuldade era, na verdade, parte de um plano maior? Talvez aquela porta que se fechou tenha evitado que você entrasse em uma situação complicada, ou aquela espera prolongada tenha te preparado para receber algo ainda melhor. Deus não erra no timing. Suas respostas podem demorar, mas elas sempre chegam na hora certa, trazendo consigo lições, crescimento e bênçãos que não estaríamos prontos para receber antes. Reconhecer a voz de Deus nem sempre é fácil, especialmente em um mundo cheio de distrações e ruídos. No entanto, há algumas práticas que podem nos ajudar a discernir quando Ele está falando conosco. Esteja em sintonia espiritual. A oração e a meditação são ferramentas poderosas para se conectar com Deus. Reserve um tempo diário para silenciar a mente e o coração, permitindo que Ele fale com você. Prestar atenção aos detalhes. Muitas vezes, Deus fala através de pequenos sinais, como uma música que toca no rádio, uma conversa casual ou uma situação inesperada. Esteja atento a essas coincidências, que podem ser mensagens divinas. Buscar discernimento. Nem tudo o que parece ser uma resposta de Deus realmente é. É importante comparar o que você está ouvindo ou sentindo com os princípios bíblicos e buscar conselhos de pessoas sábias e espirituais. Manter a fé. Mesmo quando as respostas demoram, confie que Deus está no controle. A fé nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A voz de Deus geralmente traz paz, clareza e direção. Se você está em dúvida, peça a Ele que confirme sua mensagem de maneira clara. Lembre-se de que Ele é um Pai amoroso, que deseja o melhor para seus filhos. Histórias reais de pessoas que sentiram que Deus falou com elas são poderosas fontes de inspiração. Aqui estão alguns exemplos que ilustram como as respostas divinas podem transformar vidas. A oferta de trabalho inesperada. Maria estava desempregada há meses e começava a perder a esperança. Certo dia, ela orou pedindo uma resposta clara. No dia seguinte, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado há semanas. A vaga era perfeita para ela, e ela sentiu que era uma resposta direta de Deus. A cura de um relacionamento. João e Ana estavam à beira do divórcio, mas decidiram orar juntos pedindo orientação. Durante um culto, ouviram uma mensagem sobre perdão e reconciliação que tocou profundamente seus corações.
Eles decidiram dar mais uma chance ao casamento. Hoje, estão mais unidos do que nunca. O sinal no momento certo. Carla estava passando por uma crise financeira e não sabia como pagar as contas do mês. Enquanto orava, ela sentiu uma forte impressão de que deveria abrir sua Bíblia. Ao fazer isso, ela encontrou um envelope esquecido com dinheiro suficiente para cobrir suas despesas. Essas histórias mostram que Deus fala conosco de maneiras únicas e pessoais. Seja através de uma oportunidade, uma palavra de encorajamento ou um sinal inesperado, Ele sempre encontra uma forma de nos mostrar que está presente e cuidando de nós. A comunicação com Deus é uma jornada de fé, paciência e atenção. Ele fala conosco de maneiras que vão além do que podemos ver ou ouvir, e suas respostas sempre chegam no momento certo, mesmo quando não entendemos o porquê da espera. Estar atento à voz de Deus requer prática e dedicação. É preciso silenciar o coração, buscar sua presença e confiar que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. As histórias bíblicas e os testemunhos modernos nos mostram que Ele nunca nos abandona e sempre tem um plano para nossas vidas. Se você está passando por um momento de dúvida ou incerteza, lembre-se de que Deus está ao seu lado, pronto para falar com você. Pode ser através de uma oração respondida, um sinal inesperado ou uma palavra de conforto. O importante é estar aberto e disposto a ouvir. Encerro com uma mensagem de esperança. Deus fala com você. Basta estar atento, confiar e acreditar que as respostas sempre chegam na hora certa.